Boa noite, gente. Eu sou o Johnny, eu sou formado em psicologia. Atualmente eu trabalho com RH. E o motivo de eu estar aqui é porque, cara, eu li o Dilthey e eu entendi um pouquinho. E eu fiz uma EC sobre o Dilthey com o Jonas Madureira, então dessa vez não é o Jonas Madureira que está aqui com vocês, então contenham-se com o Johnny Sampaio, que vai falar um pouquinho aí sobre o Dilthey. Vocês estão vendo a minha tela? Só me dão um ok aí se vocês estiverem vendo, porque eu fiz uma apresentaçãozinha só para orientar vocês e também para fazer algumas piadas aqui enquanto eu apresento. Dá para ver sim. Perfeito. Eu peguei a própria imagem que vocês colocaram no Instagram. E aí, se vocês puderem colocar aqui no chat, se vocês conhecem o Dilthey, se vocês já ouviram falar alguma coisa a respeito, se você já leu sobre o Dilthey. Bom, enfim, eu queria saber se vocês conhecem o autor, pelo menos de ouvir falar. Eu já, o Vinícius, com certeza. Conheço por causa do GE, só de ouvir falar, bacana. Para quem conhece o Dilthey, sabe que ele é um cara meio difícil, ele é um cara meio complexo de ser entendido. Então, eu estou talvez num nível não tão muito elevado aqui de conhecimento do Dilthey, mas eu vou tentar clarear um pouco as coisas sobre o conceito, sobre a teoria, sobre quem foi esse pensador. Mas eu não garanto que vocês vão sair daqui com mais entendimento do Dilthey, talvez vocês saiam um pouco mais confusos, mas para a gente remediar esse possível problema, durante a minha explicação, eu vou colocando algumas questões, alguns questionamentos, e se você sentir à vontade, fique super à vontade para pontuar, para perguntar, para a gente ter um encaminhamento, aí, um caminho mais construído ao longo dessa apresentação, tá bom? Inicialmente, eu queria que vocês que nunca viram o Dilthey olhassem bem para a cara desse senhor e tentassem refletir no que ele consegue passar só com esse olhar dele. Isso é um exercício muito interessante que eu aprendi nos métodos de estudos de historiadores e de filósofos antigos, que o rosto de um historiador ele fala muito sobre o que aquele historiador provavelmente vai desenvolver na sua teoria. Eu sei que isso é bastante uma vibe meio de quem faz psicologia, mas talvez eu esteja no lugar certo para colocar essa vibe. Então, olha para ele, quando eu olho para ele, eu penso em alguém que fala coisas que é difícil de serem entendidas. E aí, quando eu li, eu tive a certeza disso. Se tem uma frase que talvez defina muito bem o Dilthey, e a gente vai falar hoje sobre Dilthey, e na verdade, mais do que isso, mais do que falar sobre cosmovisão, necessariamente e especificamente, a gente vai tratar um pouco do que o Dilthey trouxe para o conhecimento das ciências humanas, dentro da psicologia, porque essa apresentação é uma apresentação que eu tirei da minha iniciação científica, tudo bem? Então, a minha iniciação científica tinha como tema a psicologia descritiva e analítica como método das ciências humanas. Então, a gente vai, primeiro momento, trazer aqui um pouco do contexto histórico, a gente vai trazer um pouco quem é Dilthey e o contexto do Dilthey, e a gente vai entender que contribuições ele tem para uma cosmovisão. Então, a gente vai olhar a cosmovisão de uma maneira mais aberta e não necessariamente específica, porque o Dilthey trata de cosmovisão, o Vini está aqui, a gente pode depois até no final trocar um pouco de figurinha, porque ele também escreveu sobre cosmovisão, na verdade ele escreveu sobre cosmovisão de Freud, mas eu não escrevi sobre cosmovisão do Dilthey, então só para vocês entenderem, a gente vai passar pela cosmovisão, porque indiretamente falar sobre a forma que ele concebe o conhecimento é falar sobre cosmovisão, tudo bem? E se tem uma frase que talvez seja extremamente clusterizadora, assim, que resume muito bem aquilo que o Dilthey fala, é essa aqui. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele escreveu isso em 1911. Brincadeira, gente, mas só para vocês entenderem. No final, a gente vai voltar nessa colocação aqui para vocês entenderem que, de fato, para Dilthey, as coisas giram em torno da vida. Tudo gira em torno da vida. A construção histórica gira em torno da vida. A construção do conhecimento gira em torno da vida. Bom, ele começa dizendo que a natureza nos é estranha. Na verdade, eu começo aqui com essa citação, porque isso aqui vai definir um pouco o que a gente vai trazer do autor. E o objetivo do trabalho que eu desenvolvi foi o seguinte, é o esclarecimento do tema da psicologia descritiva e analítica, que foi postulado pelo Wilhelm Dilthey, no texto Ideias sobre a Psicologia Descritiva e Analítica. E ele começa dizendo que existe uma marcante diferença entre como nós conhecemos a natureza e como nós conhecemos a humanidade, a sociedade, a história, de modo geral.
Então, ele diz que a natureza, ela é muda para nós, ela é estranha, ela é diferente. E aqui eu trouxe uma imagem bem de professor idoso do PPT, porque, enfim, só para ilustrar mesmo aqui, tá, gente? Então, e ele diz que essa natureza, ela é estranha para nós, enquanto que, na verdade, nós habitamos na sociedade, e a sociedade é o nosso lugar de habitação mesmo. Então, se a natureza é muda para nós, e a sociedade é o nosso ambiente, o Dilthey diz que, metodologicamente, como eu enxergo a sociedade deve diferir da forma que eu enxergo as ciências humanas, as ciências naturais. Então, o Dilthey está preocupado em fundamentar e dar método para as ciências humanas. E aqui já vem um pouco da interface da cosmovisão, uma vez que a cosmovisão, para Dilthey, ela vai organizar o nosso aparato de conhecimento dentro do mundo. O Dilthey vai postular que a via correta de conhecer a sociedade, de conhecer as produções humanas, é a partir da vida. Então, esse aqui é o ponto-chave para a gente entender a cosmovisão do Dilthey, que é a vida, como eu coloquei lá a citação dele, deixa a vida me levar, vida leva eu. Bom, aqui está um pouco da agenda que a gente vai ver aqui, né, um pouco na verdade, do sumário do que a gente vai passar e falar um pouquinho hoje. A gente vai entender primeiro o contexto desse autor, onde ele está localizado, o que ele está discutindo de fato, qual que é a problemática da questão. Em um segundo momento, a gente vai entender os conceitos que delimitaram a teoria do Dilthey, tal como vivência e a hermenêutica. Eu não vou passar em todos os conceitos, porque talvez, primeiro, eu não passei por todos os conceitos na minha IC, e se eu passasse por todos os conceitos que ele desenvolve, que são vários, talvez ficaria muito mais confuso. Então, vamos deixar só com a hermenêutica e com o conceito de vivência. Em um terceiro momento, a gente vai entender ali o ponto de contato que ele tem com Kant, a proposta que ele traz de crítica à razão histórica, distinguindo ali a explicação de compreensão. E, por fim, como um apêndice. Por que como um apêndice? Porque aqui eu já entro no detalhe mais muito grande mesmo do que é a psicologia descritiva do Dilthey, e eu não sei se talvez seja interessante para o que vocês estão estudando, se propondo a estudar, que é a cosmovisão, tudo bem? Então, por isso que eu coloco aqui como um apêndice. Bom, vamos lá, o contexto do Dilthey. Então, inicialmente, é válido a gente ressaltar o seguinte: o Dilthey, ele tem uma influência, ele está naquele momento de bastante influência do positivismo do século XIX, em que todas as formas de produção de conhecimento, todas as formas de metodologia para se conhecer passava por um método ali que era propriamente do empirismo e que dizia respeito a toda a episteme. Então, tanto o olhar das ciências da natureza, né, como física, matemática, química, quanto o olhar para a sociedade, história, psicologia, enfim, direito, tudo isso também tinha uma forma de epistemológica de conceber conhecimento que também era atravessado por esse modelo positivista. Então, o Dilthey ele surge confrontando exatamente essa forma de conceber o conhecimento no mundo histórico como se concebe nas ciências naturais. Dilthey fala assim, olha, vocês não podem conhecer a sociedade, a humanidade, a história da humanidade como vocês conhecem as ciências naturais. Essas coisas são diferentes, então a gente precisa olhar para isso de uma maneira diferente. Ele diz que o principal eixo para a compreensão da história do homem e das ciências humanas é a própria vida. Então, o eixo para a compreensão da história, o eixo para a compreensão das ciências humanas, portanto, o eixo para compreender a si mesmo é a própria vida. E daqui que nasce o conceito de vivência, tudo bem? Então, o conceito de vivência, o grande contraponto do Dilthey nesse contexto, está direcionado a essa crítica, né, da forma empirista, positivista, de adquirir conhecimento, que é próprio das ciências humanas, que estava, digamos assim, inundando até as concepções que eram próprias de um outro terreno. E o principal argumento do Dilthey é se utilizar esse conceito de vivência, né, em sua obra Introdução às Ciências Humanas, que talvez seja uma das principais obras do autor, mais conhecida. Ele fala que, para o entendimento das ciências humanas, ele conclui, né, que para o entendimento das ciências humanas, a gente precisa olhar para a própria vida, para o próprio viver humano. Ou seja, quando eu compreendo, eu só compreendo, na realidade, a humanidade e as produções da humanidade quando eu olho para a própria vida.
quando eu olho para a própria vivência. E como uma ferramenta para olhar para essa vivência, ele vai usar a hermenêutica. Então, por que eu coloquei aqui os pontos principais, vivência e hermenêutica? Olha, para eu olhar para a sociedade, eu preciso olhar para os indivíduos que compõem essa sociedade. E olhando para esses indivíduos, eu consigo captar as vivências desses indivíduos através desse órgão que ele usa, que é a hermenêutica. Então, hermeneuticamente, ele vai compreender como se configura o conhecimento humano dentro do próprio espírito humano. Olhando para a história desse sujeito, ou melhor dizendo, olhando para a história desse espírito que ao longo dos anos, ao longo das eras, produziu conhecimento, produziu conhecimento humano ali, pensando em ciências humanas. Bom, agora, falando um pouquinho do Kant e do Dilthey. Aqui o Kant está full pistola, olhando para o Dilthey, e o Dilthey com a sua cara aqui mais plena, olhando para o nada. Olha o que o Dilthey diz sobre a forma de conceber conhecimento do Kant, do Hume e do Locke. O Dilthey fala assim: nas veias do sujeito cognoscente, que foi construído por Locke, Hume e Kant, não corre sangue real, mas o suco diluído da razão, como uma mera atividade do pensamento. Olha só, uma vez que o pensamento estruturante do século XIX também foi bastante influenciado pela ideia de um eu transcendental de Kant, e o eu transcendental aqui, para quem nunca ouviu falar nesse termo, é o seguinte: de acordo com Kant, aquilo que me é externo, na verdade, quando aquilo entra em contato comigo, aquilo não entra na sua totalidade. Existe uma série de categorias que fazem com que aquele objeto seja representado dentro da minha consciência. Ou seja, eu sou o forjador das minhas próprias representações. É aquela coisa do fenômeno, né? E aqui qual que é o giro do Dilthey? Ele diz assim, olha, na verdade para Kant, voltando aqui, para Kant a realidade seria uma fundamentação por categorias que estão existentes no próprio sujeito. Então, o sujeito é o sujeito pensador, na realidade, não o sujeito cognoscente, como o Dilthey vai colocar. E a crítica do Dilthey é a seguinte: a episteme, ela não pode e ela não é articulada em torno de um sujeito que pensa, de um sujeito cognoscente, mas ela é articulada em torno da própria vida. Em algumas aspas, o Dilthey traz, então, a ideia de um sujeito que é um sujeito histórico e não um sujeito que é um sujeito cognoscente, como ele coloca aqui nesses termos. Mais um ponto sobre a cosmovisão. Então, para o Dilthey, tudo que acontece, tudo que se dá na articulação com a vida histórica desse sujeito. Então, sai de cena o sujeito cognoscente, entra em cena, para o Dilthey, o sujeito histórico. E tudo que ocorre de produção do espírito ocorre dentro da própria interação dessas vivências entre os indivíduos. Olha, basicamente assim. Tudo que se dá em um ambiente histórico. E tudo que se dá a partir da relação entre os indivíduos. Então, os indivíduos, historicamente se relacionando, produzem realidades dentro das ciências humanas. E não sujeitos pensantes, mas sujeitos históricos, sujeitos que têm uma vivência, sujeitos que têm uma vida propriamente, tudo bem? E aí, a partir dessa interação, então, que surgem os produtos. E quais produtos são esses? Só para não ficar um termo muito vazio aqui. A arte, o direito, a economia, a política e todo o rol de ciências humanas. Tudo isso surge dentro de uma alma individual, na relação com outras almas, tá? Aqui é uma licença poética usando a palavra alma. O Dilthey diz assim, ó: a realidade efetiva histórico-social, no contexto em que ela se constrói no interior da articulação natural do gênero humano, a partir de unidades individuais, assim como as ciências da realidade efetiva, isso é, as ciências humanas. Vou ler mais uma vez, porque talvez tenha ficado confuso. A realidade efetiva histórico-social, no contexto em que ela se constrói. Onde ela se constrói? Ela se constrói no interior da articulação natural do gênero humano a partir de unidades individuais. Então, foi o que eu disse aqui, né, explicando a miúdos, o Dilthey coloca nesses termos. Portanto, a vida é a própria articuladora desse conhecimento. E aqui a gente entra na parte de psicologia. Eu queria saber se até aqui está tudo bem, porque agora se você não entendeu até aqui, talvez daqui para frente você não vai entender mesmo, porque aqui fica um pouco mais complexo, porque a gente entra propriamente em qual que é a ciência para o Dilthey que vai dar base
para entender essas vivências, entendendo essas vivências, entender o contexto histórico, entender as produções históricas. Mas eu queria saber, gente, se está tudo bem até aqui, se deu para entender um pouquinho, eu queria que vocês falassem. Beleza, beleza. Então eu posso ir para a parte da psicologia, né? Vou para a psicologia aqui. A psicologia talvez a gente estreite um pouco mais. Mas vamos lá. Se a vida é a própria articuladora do conhecimento, como é que deve ser então a ciência que abarque corretamente essa vida? Porque abarcando essa vida, no segundo momento, a gente consegue abarcar corretamente a história e as produções humanas. Uma vez que toda essa história e todas essas produções, elas são geradas na interação dessas vidas. E é aqui que a gente entra nesse tópico mesmo de psicologia descritiva e analítica. E falando um pouco do que está acontecendo com a psicologia nesse momento aqui. A psicologia também está sendo desenvolvida a moldes positivistas. Então, o Roé, ele diz assim, a psicologia, a fim de emancipar-se da filosofia e adquirir status científico, no final do século XIX, assumiu como seus os objetivos da ciência natural, então praticada. Já no início do livro que o Dilthey fala sobre a psicologia descritiva e analítica, ele expõe o que seria a criação de uma psicologia com pressupostos da ciência natural. E ele define esse tipo de psicologia como psicologia explicativa, que não é só uma psicologia necessariamente, mas é uma, digamos assim, uma escola de psicologias que surgiram e que continuam existindo ao longo dos anos aí de construção da psicologia moderna, sobretudo. E eu trago o exemplo aqui de um tipo de psicologia explicativa que se chama psicologia materialista. De modo geral, a psicologia explicativa, ela tende a observar os fenômenos anímicos, ou fenômenos psíquicos, né? E eles tendem a subordinar aqueles fenômenos a determinado nexo causal. É isso que o Dilthey coloca. Ou seja, eu olho para fenômenos que acontecem dentro da alma, como, por exemplo, a tristeza, colocando que ele não coloca isso, tá, gente? Mas só para facilitar. A tristeza, a vontade, o desejo, e eu preciso encontrar uma causa necessariamente para aquilo, porque eu estou olhando para essa ciência, que é uma ciência propriamente humana, que é a psicologia, e estou olhando ela como se ela fosse ali um conjunto de leis, como se dão as leis naturais. Né? Então é isso que ele está chamando de psicologia explicativa. E agora eu trago o exemplo da psicologia materialista. A psicologia materialista acredita que para cada manifestação psíquica existe um correlato físico. E aí a tentativa aqui é buscar uma lógica explicativa no funcionamento do sujeito. Porém, quando eu tento entender o mundo psíquico através de causa e efeito, eu preciso criar muitas hipóteses. É mais ou menos assim, olha. Para eu olhar para um pensamento que é algo legitimamente imaterial, e olho para um impulso elétrico que é algo material, pode ser mensurado, para eu conectar aquilo que me é imaterial, pensamento ou consciência, talvez consciência seja um melhor exemplo, com aquilo que é material, os impulsos elétricos, eu preciso criar uma ponte entre essas duas coisas, que são as hipóteses. E essas hipóteses, elas tentam ali transpor esse abismo que existe entre duas coisas que talvez estejam relacionadas, mas que conceitualmente e a partir do conhecimento seja quase que impossível fazer isso, e a psicologia explicativa, ela vai por essa via. Tem a mesma lógica também, ele chama de psicologias do inconsciente, né? Então, essa ideia de um inconsciente, da existência de um inconsciente, aí eu trago agora para uma leitura de Freud, que não necessariamente foi feita pelo Dilthey, mas a ideia de que existe um id, de que existe um ego, que existe uma estrutura, que existe um aparato meio que mecânico ali, que move as ações exteriores, algo que parte de uma interioridade, e para isso você precisa construir uma série de hipóteses, e o Dilthey diz que essas psicologias elas acabam caindo em um mar de hipóteses e não produzindo nada que seja realmente válido para ter a psicologia como uma base para as ciências humanas, que é o que ele está querendo propor nesse livro e também durante o seu desenvolvimento teórico.
Deixa eu ver, um ponto que é válido, então, a gente explicar que é o seguinte: as hipóteses, elas são muito bem-vindas, mas elas são muito bem-vindas para o conhecimento da natureza, uma vez que a natureza ela é externa a mim, e eu preciso, para ter algum tipo de conhecimento dela, supor algumas coisas, eu preciso levantar hipóteses de fato para fazer aquilo. Porém, o mundo psíquico para a gente, o mundo anímico, aquilo que acontece dentro da gente, ele não pode ser colocados por essas vias da natureza, porque essa realidade interior, a gente consegue atingir essa realidade interior a partir de uma introspecção, porque tudo que acontece dentro de nós é patente para nós, porque nós estamos vivenciando aquilo, nós estamos vendo aquilo de dentro. Então, para Dilthey, necessariamente a realidade interna, ela nos é dada, e ela é facilmente compreendida. E por isso que ele diz que nós explicamos a natureza enquanto nós compreendemos a vida psíquica. Ou seja, para conhecer a natureza, nós precisamos de explicações. Para explicar, nós precisamos de hipóteses. Portanto, a vida psíquica, a gente não precisa seguir esse caminho, a gente a compreende porque a gente está vivendo e vivenciando isso de perto. Então, por ser por via da compreensão e não da explicação, o caminho que a gente vai seguir para conhecer a vida anímica vai ser o caminho da descrição e da análise. Por isso que ele chama psicologia descritiva e analítica. E a principal diferença dessa psicologia descritiva é o seu ponto de partida, com certeza. Quando se trata de uma realidade interna, a gente tem certa consciência dela, como eu comentei aqui, por causa da vivência. E a gente pode, então, fazer um processo de apreensão da própria realidade interna. E aqui o Dilthey chama isso de apercepção. Aqui eu entro um pouco mais no detalhe de explicar o que é a psicologia do Dilthey, tudo bem? Então, é como se nós pudéssemos utilizar recursos da própria vida interior para analisar ela mesma. É isso que o Dilthey está propondo. Trouxe aqui um esqueminha para tentar ver se talvez facilita um pouco o entendimento. Então, a análise psicológica, ela não pode ser, antes de tudo, uma análise para um sujeito. A gente não olha um sujeito em particular, um sujeito que está abstraído da realidade, um sujeito que está longe de um convívio, de um contato social, uma vez que as coisas são produzidas na relação dos indivíduos, das suas vivências. E ele diz assim, olha, de fato, a singularidade nos garantirá uma maior especificidade, porém, grande parte do seu processo epistêmico parte do movimento pendular de sociedade e indivíduo. Nós estruturamos a natureza psíquica e as leis do nexus e as nossas ações junto à organização externa da sociedade. Então, ele está dizendo que a estrutura psíquica e os nexos, eles refletem também uma certa estrutura que existe dentro da sociedade. E para a gente enxergar, de fato, esse nexo, a gente precisa olhar para a vida psíquica e não só como se olha para uma vida psíquica sozinha, mas olhar para essa vida dentro daquilo que ela produz no ambiente social. Bom, vamos lá. Deixa eu só... essa parte aqui, gente, eu acabei colocando aqui errado as informações, mas vamos lá. Para o Dilthey, ele faz o seguinte, olha, ele diz que a vida psíquica ela é estruturada em vida sentimental, em vida volitiva e em vida impulsiva. E todas essas vidas, elas tendem a uma finalidade. Portanto, o aparelho psicológico, aparelho aqui não no sentido mecanicista, né, como um freudiano colocaria, mas a vida mesma, ela é articulada em torno de um nexo, que é um nexo estrutural, um nexo adquirido, e esse nexo, ele, em contato com a realidade externa, ele produz determinados conteúdos. Né? Que conteúdos são esses? Então, olha, a vida volitiva, ela é capaz de gerar algo real no mundo, ela é capaz de ter uma finalidade. E o que articula essa finalidade é a estrutura do nexo, que une todas essas três coisinhas que eu coloquei aqui. Vou dar um exemplo bem simples. Você tem uma vontade, por exemplo, de adquirir um livro. E a tua vontade, ela te faz gerar produtos reais na realidade. Então, eu sei que parece uma coisa muito viajada, mas pensa bem. Surgiu um desejo, vamos supor aqui que algum doido que está ouvindo isso aqui queira ler o Dilthey. E aí ele falou, cara, eu quero muito ler o Dilthey, um desejo. A vida volitiva está sendo tocada ali. Ou a vida sentimental também, poxa, eu tive um sentimento de conhecer mais esse autor. E aí aquilo move a tua vida volitiva, que te faz ter uma impulsão a comprar um livro, a gerar alguma coisa materialmente. Então,
dentro da articulação do teu ser ali, esse nexo fez com que um sentimento passasse para a vida volitiva, uma vontade que fez gerar ali uma coisa real, uma coisa material, que é um livro. Tá? Essa foi uma abstração aqui, só para deixar mais claro aqui o exemplo do nexo que articula essas três coisas. Mas o Dilthey ele vai trazer isso, não com o exemplo do livro, obviamente, mas no exemplo da cultura. Né? O que é a cultura para o Dilthey? A cultura é a relação volitiva, da vida volitiva entre indivíduos que vai produzindo alguma coisa real, né? Que vai produzindo ali uma tradição, que vai produzindo uma cultura, de modo geral. Eu já falei, a questão do indivíduo-sociedade, a gente nunca consegue olhar para o indivíduo sem antes olhar para a sociedade, por isso que tem esse movimento, que é um movimento pendular, de olhar para aquilo que ele produziu enquanto indivíduos em relação e olhar para o indivíduo, que é essa estrutura que a gente acabou de passar aqui, vida sentimental, vida volitiva e vida impulsiva. Então, quem vai fazer essa movimentação e esse olhar vai ser a psicologia descritiva analítica, tá bom? Então, explicando aqui, concluindo, dessa citação aqui do Dilthey, brincadeira, gente, não é do Dilthey, tá? É do Zeca Pagodinho, para quem achou que era do Dilthey, não é? Para Dilthey, tudo que acontece, tudo que se dá na realidade, acontece dentro de um terreno que é um terreno histórico. E esse terreno histórico, por sua vez, ele ocorre dentro ou na interação dos indivíduos particulares. Então, para eu olhar e compreender o mundo e as produções do mundo, eu preciso olhar para a unidade individual em relação a esse todo, né? Voltando mais uma vez ali para o pêndulo. Então, isso aqui é a hermenêutica do Dilthey. Eu vou e volto a fim de compreender a estrutura individual. Daí que o Dilthey tira de cena o sujeito transcendental de Kant e coloca, então, o sujeito histórico. Então, por que eu coloco aqui, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Olha, é muito simples, porque tudo, absolutamente tudo, todo conhecimento, toda a produção intelectual, toda a produção cultural, ela se dá dentro do ambiente chamado vida. Então, o palco das realizações, como o Dilthey fala no livro, acabei esquecendo o nome do livro, mas ele fala isso no livro dele, o palco da realização da história é a própria vida. Então, talvez se uma frase pudesse definir aqui a minha apresentação sobre o Dilthey e sobre a cosmovisão do Dilthey seria essa: deixa a vida me levar, vida leva eu, como se de fato a vida, que eu coloquei propositalmente como vocativo, vida, vírgula, leva eu, na música original não é assim, mas para entender que de fato a vida para o Dilthey é como se fosse uma entidade mesmo. Ela tem substância, ela tem um aspecto que é onde nós existimos e é onde a história se dá e as coisas acontecem. Beleza, gente? Essa é a apresentação. E aí eu fico aberto aí para a gente conversar um pouco mais sobre. Posso começar? Pode. O que mudou para você antes e depois de fazer a iniciação científica sobre Dilthey? Na psicologia e na vida. Vida leva eu. É para ser sincero, né? Para ser sincero, olha, o Dilthey é o autor assim, mais difícil que eu já li em toda a minha vida. Assim, e talvez eu não leia mais ninguém tão difícil quanto o Dilthey. E não estou falando isso por nenhum tipo de demagogia minha, porque foi muito difícil. Passei mais ou menos 1 ano e meio estudando só um livro, que é esse livro aqui, ó. Tinha vezes que eu passava quase 2 horas em uma página desse livro. Então, eu acho que... Deixa aparecer a página. A câmera não está deixando a gente ler. Ah, não tá? Afasta ele um pouquinho. Até dar foco. Johnny, é porque você deixou o fundo desfocar. Ah, verdade. Aí ele só foca rosto. Deixa eu tirar aqui. Não foca a gente falsa. Ideia sobre uma psicologia. Tá. Eu acho que, Marcelo, respondendo, foi muito bom, assim, tanto para o desenvolvimento de uma disciplina de estudo que eu precisei desenvolver, que tinham páginas que eram muito difíceis, mas também para enxergar a psicologia para além de uma outra coisa que eu jamais teria contato dentro do curso, né? Então, é olhar que a psicologia ela fez parte de uma construção que é muito além do que aquilo que a gente entende hoje na leitura de Freud, na leitura de Skinner e na leitura dos teóricos clínicos que a gente costuma ver na faculdade.
E a segunda pergunta é enquanto... alguém quer fazer? Depois eu faço a outra. Acho que você pode falar. Eu mesmo? E na pegada da cosmovisão cristã, o que te acresceu, ou como que houve confluência ou confronto de uma perspectiva cristã de mundo? Quais os elementos em Dilthey? Eu acho que o principal é essa questão do sujeito histórico, né? Então, o Dilthey é tido por alguns, e vários autores discutem isso, que ele meio que inaugurou o historicismo, né? Ele foi um dos pais do historicismo, e acho que a grande questão que não bate assim na cosmovisão cristã é porque ele, de fato, ele coloca a vida e o sujeito histórico como se fosse, de fato, o ponto arquimediano da realidade, sabe? Então, eu sou muito mais da leitura do Doiverd, né, e olhar para a figura de Jesus como aquele que articula toda a realidade, aquele que é a finalidade de todas as coisas. Então, acho que numa leitura mais simples, talvez seja essa. Eu vou pegar o gancho na fala do Johnny, para ressaltar que assim, o Dilthey, além dele usar a cosmovisão como um ponto fundamental, o conceito de cosmovisão, né, o Weltanschauung, como ponto fundamental das ciências do espírito, para fundamentar a ciência do espírito, ele é um marco na teorização do conceito de cosmovisão. Ele não é o primeiro cara que utiliza, o primeiro cara que utilizou foi o Kant, mas ele pega o conceito e teoriza de uma forma que ninguém jamais tinha feito isso. Então, na época, quando se falava de cosmovisão no meio acadêmico, se estava falando de cosmovisão a partir de Dilthey. Tanto que vários outros autores, quando eles vão pegando para falar sobre cosmovisão ou debater sobre cosmovisão, o ponto de referência deles é Dilthey. E por isso que muitas das vezes o termo de cosmovisão é associado com o historicismo que o John estava falando. A gente pode até pegar o próprio Russell. Ele fala assim, não, isso que o Dilthey está fazendo não é ciência. O que o Dilthey está fazendo é um bando de historicismo. A gente quer chegar na ciência boa mesmo, a ciência dura, a ciência rigorosa. E aí ele joga para Dilthey falando que Dilthey é só um histórico que cai num relativismo gigantesco. O Dilthey tenta responder isso, né? Fala, não sou não, eu não caio no historicismo. Mas no final da vida dele todo mundo vê que ele cai sim. E aí ele também é o cara que é o precursor, como o Johnny falou, do historicismo no meio acadêmico, principalmente do século XX. Você tem vários outros caras, principalmente dentro da FENO, que pegam a linha do Dilthey e vão expandindo como o próprio Heidegger, como o Gadamer, e muitos outros que vão levando para esse lado cada vez mais relativista, mais historicista, a partir do Dilthey. Então, o ponto que o Johnny colocou aí de qual que é a confrontação com a cosmovisão cristã, eu concordo muito que o Dilthey, por mais que ele tente não cair, mas ele cai num historicismo, ele cai num relativismo e entra em contradição com o que a gente acredita, né? Sobre a ideia de que Cristo é o ponto fundamental da história. Mas também cabe a nossa crítica e a nossa confluência, que é o termo que o pastor usou, com a teorização do termo da cosmovisão de Dilthey, que é muito boa, né? Porque a maioria das coisas que a gente conhece hoje como cosmovisão vem a partir de Dilthey. E então há uma boa parcela da teorização dele sobre cosmovisão que pode ser muito bem utilizado na nossa cosmovisão cristã, sabe? Então, mas a fala do Johnny, quando ele fala que é uma crítica de uma subjetividade comparado à vida que existe, né, ou que se vive, né, você nunca usou o termo subjetividade, eu que estou usando, né, mas quando você apresenta lá primeiramente, você fala que a crítica dele com Kant é que não é o sujeito pensante, né, não é o sujeito racional que define,
mas é o sujeito nas relações com a própria natureza e nas relações entre si que definem aquilo que se é interpretado. Eu entendi bem? Eu consegui reproduzir o que você falou? Ele fala que não é em torno do sujeito cognoscente de categorias kantianas, mas é em torno do sujeito histórico. Ele não chega a desenvolver essa questão das relações do sujeito com a natureza ou das relações mutuamente, né? Então ele não é, por exemplo, o Buberiano, que fala de relações, propriamente relações. Ele só diz que a história ela se dá dentro de um ambiente histórico, e o ambiente histórico é uma junção e na verdade, um aglutinado, assim, de vivências, que são indivíduos. Tá, mas essa história existente, ela está lá ou ela está cá, dentro das pessoas? Olha, isso não está escrito assim, mas pela leitura que eu faço é em ambos. A história é o local de acontecimento. Mais do que isso, na verdade. A vida, né? Então, pensar na vida é o local onde a história acontece. E aí não tem como, porque não tem como separar, porque a hermenêutica é esse movimento mesmo, de indivíduo e vida individual, a construção de sociedade. Indivíduo, vida individual, e ele não para de fazer esse movimento. Ô, Johnny, eu vou tentar, sei lá, eu acho que você acabou respondendo um lado do que o Marcelo falou sobre a ideia do lá ou cá. Eu entendo que ele traz sim para dentro do sujeito, justamente essa é a crítica que o pessoal traz para ele, pelo fato de ele ser historicista, né? Porque no sentido assim, o que o Dilthey tenta fazer é Kant separa demais o sujeito do objeto, né? Porque toda essa discussão é distanciamento do sujeito e objeto. Aí ele fala, Kant separa demais o sujeito de objeto e não dá para a gente separar se eu quero estudar a sociedade. Porque eu sou sociedade e nós estamos em sociedade. Então o que Dilthey faz? Bota o estudo dentro do sujeito, né? Tanto que o conceito de cosmovisão de Dilthey, ele fala que é formado por três classes da sociedade, a poesia, a religião e o filósofo. E esses três classes da sociedade, todas as vivências que eles têm, eles colocam sentido nessas vivências, e quando eles colocam sentido nessas vivências, elas sobem como um pensamento da sociedade. Ou seja, é um sentido histórico e que são vividos a partir de vivências individuais e também em sociedade, né? Então, pelo que entendi da pergunta do Marcelo, a ideia do Dilthey é que sim, a história está cá, está dentro, e aí a partir disso nós interpretamos, a partir disso nós temos a hermenêutica, não só de um indivíduo, mas de o indivíduo e sociedade, mas ela está cá ainda. Por isso que ele acaba caindo no relativismo, porque ele está sempre interno, né? Tanto que por isso que ele joga a ideia da psicologia descritiva, da compreensão. Uhum. Perfeito. O que eu acho interessante aqui é a gente pensar que o Dilthey é uma base, né, para todo mundo. Não só historicamente, porque ele está ele é a ponte entre Kant, século XVIII, e a psicologia do século XX, né? Porque tudo que a gente vê de psicologia enquanto ciência é século XX, é depois de 1901. Né? Tanto é que diz-se que a inauguração da filosofia foi o lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos, de Freud, de 1901. Então, a gente... quando você tem... É interessante que os livros que a gente lê de cosmovisão, que falam do Dilthey, colocam Dilthey como psicólogo, né? E o Johnny apresentou uma psicologia descritiva analítica, antes da psicologia ser psicologia como a gente conhece. E aí, quando você estava falando do impulso elétrico e o pensamento, eu estava pensando aqui numa perspectiva muito comportamental, né, muito base para uma ideia extremamente
elétrica, né, do ser humano e da psicologia, uma coisa muito naturalista, quase, você não falou lá do aparelho psíquico freudiano, mas você falou como se fosse um aparelho, né? Então você tem base para Freud, você tem base para Skinner, você tem base para a psicologia que a gente conhece, né? E é curioso, assim, eu fiz o meu curso de psicologia numa grande universidade do Brasil e nunca vi falar do Dilthey. Né? E o Johnny estava falando ali na iniciação científica dele de 1 ano e meio que ele não teria lido esse cara se ele não tivesse ido atrás. Mas, mano, a gente está falando de um cara que contribuiu com o início de tudo ali, né? Agora, eu não sei, assim, se Johnny concorda com Vini em relação ao subjetivismo e ao relativismo. Eu queria que os dois brigassem aí um pouco para decidir se é ou não. Então, mas assim, pelo que Johnny falou, existe uma vida objetiva que os seres humanos, que ele falou que não é na relação, mas eu entendi na relação, mas na interação vão acabar definindo o que está lá do lado de fora. O Vini diz que o Dilthey puxou para dentro, e aí foi uma base para o relativismo. Eu quero que vocês se entendam aí. Eu acho que o Vini ele tá partindo de uma leitura sobre o Dilthey, porque assim, eu estou trazendo aqui o que o Dilthey traz, principalmente na psicologia descritiva e analítica e no Introdução às Ciências Humanas. Mas eu acredito que na leitura que o Vini fez, a iniciação dele foi sobre a história da cosmovisão, né? Ele meio que fez uma historiografia sobre a coisa. Então ele acabou vendo autores que concluíram para uma teoria do Dilthey que de fato era bastante subjetivista, né? Então eu imagino que tenha sido isso, porque eu não cheguei a ler o que o Vini leu e não fui tão longe no estudo da cosmovisão. Mas partindo daquilo que eu li, que foi a minha iniciação, a leitura que eu trago é essa, de que ele faz um movimento realmente pendular, e isso se caracteriza como a própria hermenêutica dele. Vou dar a réplica aqui. Primeiramente, brincadeira, eu li um trecho do Dilthey falando sobre o conceito de cosmovisão, daquele livro Na Essência da Filosofia, é isso, Johnny? Que a gente leu no... É bem pequenininho, né? A Essência da Filosofia. Você tentar com ele aí? Dá para mostrar? Aqui. Deixa eu tirar direito. Mostra direito, rapaz. Espera aí, deixa eu tirar o negócio aqui. Aí. Deixa eu ver a editora. Cara, esse... Vozes. Legal. E aí, por exemplo, eu li uma parte do Dilthey falando sobre a formação da cosmovisão. O que eu disse, não que acho que talvez eu possa ter sido mal interpretado pelo Marcelo. O Marcelo gosta de fazer isso comigo. O que eu quis dizer, eu concordei com a ideia do pêndulo que o Johnny traz, sobre o sentido da vida, o sentido da cosmovisão, ciências do espírito, que são formadas a partir da cosmovisão, elas estão dentro desse pêndulo de indivíduo e sociedade. Mas esse pêndulo de indivíduo e sociedade ainda são feitos a partir de vivências internas deles, tanto do sujeito como sociedade. E aí tem até um trechinho aqui da Min C que ele fala justamente isso aí. Eu vou ler, tá? Ele fala assim, sendo assim, as vivências individuais em sociedade compõem significativamente parte da sua proposta para as ciências humanas. É justamente a união do geral e do individual que se constitui no traço essencial da ciência do espírito. Beleza? Então ele está falando aqui do pêndulo. Aí ele fala, o enigma da vida, presente nessa dinâmica, configura-se como propósito da filosofia, poesia e religião. O mesmo enigma da vida, do mundo e da vida encontra-se sim diante da poesia, da religião e da filosofia, com parte do texto do Dilthey. Cadê? Aqui. E esses três destacam-se na sociedade, segundo Dilthey, pois eles retêm tais momentos vitais na memória, elevando seu conteúdo ao nível da consciência
e unificando as experiências particulares em uma experiência geral sobre a vida mesma. Dessa forma, o filósofo conclui que eles preenchem uma função significativa não para si apenas, mas também para a sociedade. Entendeu? Então, sim, há esse pêndulo na formação das ciências humanas e da cosmovisão, através da cosmovisão, mas são a partir de experiências particulares que são elevadas a um nível e colocadas num geral. Então, por mais que estão dentro desse pêndulo, ele acaba ainda caindo dentro desse subjetivismo, entende? Por estar ainda a partir de vivências particulares e depois para vivências em geral, para ser estabelecido num geral. Mesmo que está num geral, ele vem a partir de experiências particulares. E aí é um texto do Dilthey. Estou pegando de outros caras. Usando uma lógica aqui de argumentação mesmo, a tréplica, Vini. O sujeito, ele não pensa fora da sociedade, ele pensa dentro. Então, aquilo que ele produz e sintetiza não se dá fora. Assim, tipo, esse é só um argumento lógico, assim, mas para que, de fato, eu não cheguei nessa parte. Então, a leitura que eu fiz nos livros, eu repito, não chegou aí. Não chegou aí. Até porque esse livro da Essência da Filosofia ele é um pouco posterior à ideia da psicologia descritiva e analítica, que foi um dos primeiros livros que ele escreveu. Quem fala... Não, mas o que você falou concorda com o que eu disse, entende? E é justamente por isso que ele acaba caindo no historicismo, pelo estar demais dentro da sociedade, estar demais dentro do tempo em que acontece. Concorda pendularmente. Vai lá e vem cá. Quem fala essa questão da tríade aí da composição de uma cosmovisão é o Nagel, né? Meninas, vocês leram o Nagel sobre o Dilthey? E aí, o que vocês têm a contribuir? Quem que ganha a briga, o Johnny ou o Vini? Eu acho que ele não chega a falar sobre essa discussão no livro, porque é muito rapidinho que ele fala, né? Na verdade, eu não consegui terminar de ler o capítulo. Eu parei quando ele estava falando dessa tríade do religioso, do poético e qual que era o terceiro? Filosófico. Isso. Aí eu li até o poético, e aí o resto eu não consegui terminar de ler, na verdade. Mas eu acho que, não sei, gente, é muito confuso. Eu acho que ter essa visão mais ampla do pensamento dele, que não está descrito no capítulo, ajuda a gente a entender melhor o que está descrito no capítulo. Legal. O que eu acho legal lá do Nagel é que ele fala que a poesia resolve a contradição entre a filosofia e a religião, né? Você meio que dá uma viajada. A arte consegue, de alguma forma, conectar o que não dava para conectar uma coisa com a outra, né? Lembra que o Nagel, ele está fazendo apologia cristã, né? Ele está trazendo uma leitura cristã desses teóricos e sempre lembrando a gente de que tem uma base em que a gente pode confrontar com a perspectiva que é apresentada, né? E ele faz isso, ele dá de bandeja para a gente, por isso que o livro que a gente adotou ele para a gente poder ler aqui, né? Mas muito bom, viu, Johnny? Gostei de ver, cara, um tempão que eu não te ouvia. Valeu. Quando vocês estavam falando da questão da poética, o próprio Aristóteles ele tem esse grau, né, esse degrau para o conhecimento. Ele diz que todo conhecimento ele começa com um conhecimento poético, depois ele passa para um conhecimento retórico, depois dialético e depois analítico, né? Então isso estava bem antes ali na construção da filosofia do conhecimento mesmo. Mas eu gostei muito de te ouvir também, Vini. Vocês podiam fazer, eu acho que é uma proposta aqui, a apresentação da IC do Vini, porque eu acho que tem muito a acrescentar aí sobre cosmovisão e também toca um pouco do Dilthey. Então, podia fazer uma parte 2 do Dilthey com o Vini apresentando. Eu voto. Semana que vem. Vou trabalhar. A gente vê lá com as meninas. A chefe vai ver. Brincadeira.
Beleza. Só uma curiosidade legal, o Freud, no texto que ele trata da cosmovisão, ele pega justamente para bater religião, arte e filosofia, falando que nenhuma das três tem autoridade suficiente para ir contra a ciência. Aí você vê até a referência de Dilthey, mesmo estando em Freud. Né? Ele é louco. Nem Freud explica Freud. O cara falar um negócio desse, cara, ele, sei lá, acho que viajou, né? Assim, deu uma viajada, né? Ele viajou tanto para dentro da teoria dele que ele só conseguia enxergar isso, né? Então, mas seria bom a gente ouvir o Vini mesmo, né? Vai ser legal quando as meninas deixarem. Vini, tem um capítulo que é sobre o Freud, né? Do livro. Aí a gente estava já com planos de chamar nesse capítulo. Aí depois a gente vê a data direitinho que vai cair. Aí eu te passo. Se você topar, claro. Beleza. É da hora que eu fiz a IC e estendi agora pro TCC o mesmo tema, então tem bastante coisa aí. Por isso que tá toda afiada a menina aí. Beleza, gente, eu agradeço o convite, estou à disposição aí. E você é sempre bem-vindo, mano. Pelos acréscimos aí, pela discussão, foi muito bom rever vocês. Thank you, Johnny. Obrigada. Então, é isso, gente? Encerramos por hoje? Acho que sim, encerramos por hoje. Vemos próximos capítulos. Beleza. Valeu. Boa noite, gente. Boa noite, gente.